paz do Senhor, estamos mais uma vez no nosso culto doméstico. Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre o tema a salvação de uma família. Eu quero convidar você que está aí na sua casa nos vendo a também acompanhar essa leitura que nós vamos fazer na Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de Gênesis, a partir do versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Meus amados, eu gostaria de nós refletir um pouquinho sobre esse contexto da época de Noé, quando os homens haviam se multiplicado sobre a terra. E assim como os homens haviam se multiplicado, também multiplicou-se a maldade. E a Bíblia nos diz que isso pesou ao coração de Deus, a ponto de ele refletir a se arrepender de ter criado o mundo. Mas aqui nós temos na Bíblia Sagrada que existia uma família, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Uma família que, embora vivesse no meio daquela geração perversa de maldades, de coisas que não agradavam a Deus, mas aquele homem alcançou um testemunho de um homem justo que agradava a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus então propôs exterminar todo o homem da face da terra. Mas também Deus propôs a Noé poupar a sua vida e a vida da sua família, fazendo com Noé uma aliança. Deus então ordena para Noé que ele construísse uma arca, e dentro dessa arca ele então entrasse juntamente com a sua família para salvar a vida dele e da sua família. E Noé, obediente a essa ordem do Senhor, então ele faz essa arca. Ele, não se sabe, a Bíblia não relata quantos anos demorou para fazer aquela arca, construir aquela arca, mas ele fez, e quando terminou então aquela arca, Deus deu a ordem para que ele entrasse naquela arca juntamente com a sua família. Então, olha, esta foi uma aliança que Deus fez, olha, com Noé, dizendo: Noé, mas contigo eu vou fazer uma aliança, contigo e com a tua família. E agora então, Deus convida Noé para entrar na arca, esse texto que nós acabamos de ler. E quando nós andamos mais um pouquinho na leitura da palavra de Deus, aqui nesse capítulo de número 7, nós vemos que Noé então obedece ao mandato de Deus, entra na arca, ele, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E agora Deus então executa o juízo sobre a terra, mandando o dilúvio e exterminando todo ser vivente sobre a terra. O escritor aos Hebreus, lá quando ele fala sobre os heróis da fé, lá na Galeria da Fé, no capítulo 11, ele, relatando sobre Noé, diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Esse é o registro que o escritor aos Hebreus faz de Noé. E ele construiu uma arca para salvar a sua vida. Mas interessante que nesse versículo da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz que Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus, ele sempre nos avisa das coisas que hão de acontecer. Quando Deus ia exterminar todo o ser vivente da terra pelo dilúvio, ele avisou a Noé. Noé preparou a arca, que ali era a válvula de escape, a porta que ele deveria entrar para salvar a sua família. Eu me lembro
Também na palavra de Deus, quando Deus ia executar juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, cujo pecado também tinha chegado até a presença de Deus e cheirava mal, mas Deus também, antes de executar ali o seu juízo sobre aquela cidade, ele também avisou a Abraão. A Bíblia diz que Deus disse assim: ocultarei por acaso eu aquilo que hei de fazer a Abraão, visto que tem andado na minha presença? Então Deus avisa, e hoje ainda Ele está a nos avisar de coisas futuras, coisas que Ele tem prometido para nós, inclusive de juízo sobre a terra, pelos pecados que Ele tem corrompido a terra. Naquele tempo, a arca de Noé foi feita de madeira e salvou Noé e a sua família do dilúvio. Na época de Abraão, a arca não existia literalmente. Deus avisou Abraão, o qual então foi avisado também lá em Sodoma e Gomorra pelos anjos, o seu sobrinho Ló, e ali para que ele saísse da cidade, para que Deus executasse seu juízo sobre aquela cidade. Havia também um escape. Hoje não é diferente. Você que é o pai de família, você que tem a sua família, precisa preparar essa família para entrar na arca de Deus, para salvar essa família dos juízos vindouros de Deus. Hoje nós temos uma arca, nós temos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, que é a arca, o lugar em que nós podemos trazer a salvação para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, através da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Curva sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti, Senhor, por esta família, onde a Tua palavra está entrando nesta família, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que sejam prósperos, sejam protegidos por Ti, e que esta palavra que hoje está entrando no seio desta família possa alcançar guarida nos corações do Senhor e fazer com que a Tua bênção repouse sobre cada um membro dessa família, Tua paz. Assim eu te peço no nome de Jesus.